É muito bom estarmos reunidos, principalmente com esse motivo de trocarmos experiências, de falarmos sobre a palavra de Jesus. E é por isso que eu os convido à prece, um recolhimento, uma abertura, estimulando a nossa fé, a nossa crença e agradecendo a Deus nosso Pai mais essa oportunidade, que estejamos abertos, preparados, buscando entender os seus desígnios e depois de interpretá-los, colocá-los na prática da nossa rotina do dia a dia. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios, por todas as chances, por tudo que nos tem concedido. Assim seja. Hoje é a parábola do semeador, capítulo 17. Jesus foi muito feliz quando ele abriu essa parábola usando as sementes como motivação. Então ele disse que o semeador saiu a semear e semeou primeiro num terreno batido, uma estrada, e jogou as sementes, e elas não penetraram porque o solo estava compactado. Os pássaros vieram e as comeram. Como nós vamos entender isso? Porque é uma historinha, é uma apresentação feita por analogia. Nós temos que trazer para a nossa vida. Então, o que ele quis dizer? Quando nós nos comportamos como uma estrada batida, uma estrada que não deixa a semente penetrar no solo, todas as vezes que é investido em cada um de nós e nós não entendemos, nós não aceitamos, nós não temos a acolhida devida naquele momento. Então, alguém vai se beneficiar, aquele que encontrar a semente vai usá-la. E na historinha, na parábola, ele diz que foram os pássaros, porque os pássaros têm asas, têm leveza, enxergam de longe, as aves têm uma capacidade muito grande visual. Então, eles foram os beneficiados, porque nós não entendemos a parábola, não entendemos a semeadura, não sentimos que ela teria sido para nós. Em seguida, ele semeou num terreno pouco profundo, um solo bastante superficial, porque embaixo já havia rocha. As sementes germinaram, só que não tinham raízes, porque a raiz chegou na rocha e parou. E uma semente germinada sem raiz, recebendo o sol, ela morre. E foi o que aconteceu com essa segunda experiência. A rocha não permitiu, não era permeável e as sementes morreram. Então, quando nós nos comportamos assim, quando nós recebemos a semente e nós germinamos em nós, o conhecimento chegou, nós entendemos, ficamos maravilhados, germinamos, só que rapidamente nos desvencilhamos disso tudo e esquecemos. Então, foi lindo enquanto durou, foi maravilhoso enquanto permitimos a germinação desse conhecimento semeado, mas por pouco tempo. Porque a rocha somos nós.
Nós é que permanecemos fechados ao conhecimento. Nós é que temos pouca percepção, pouca sensibilidade para entender em profundidade tudo que Jesus nos falou. E é por isso que repetidas vezes nós temos que ler o Evangelho, as mesmas situações, porque em cada situação que nós vivemos, nós já estamos diferentes. Nós já estamos com uma iniciação maior de conhecimento cristão. A terceira semeadura foi num terreno onde elas germinaram. Porém, nesse mesmo terreno, havia germinação de pragas, de plantas daninhas, de plantas com espinhos, que as foram abafando. E a semeadura foi se aniquilando, porque não tinha liberdade para crescer. Porque a planta selvagem, ela cresce mais, né? Isso nós sabemos. Se nós fazemos uma semeadura e não cuidamos das pragas daninhas, nós perdemos a germinação dessas sementes, porque elas são muito rápidas no crescimento. Então, nessa terceira oportunidade, novamente, germinaram, porém, tiveram um tempo limitado. Foram abafadas pelas ervas daninhas. Por fim, esse semeador semeou no terreno preparado. E o terreno preparado, é óbvio que leva muito tempo, é muito serviço envolvido no terreno preparado, porque a terra precisou ser revolta, muito bem oxigenada, porosa para que a água da chuva pudesse penetrar, com adubo, com tudo necessário para que a semente viesse vigorosa. Ela germinou e fertilizou. Veio a floração, a frutificação. Só que ele explica do seguinte modo, que a frutificação não foi igual em todos os lugares, em todas as pessoas. Foi 100 para uma, 60 para uma e 30 para uma. Muito bem. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: a semeadura pode ser a mesma, mas o desenvolvimento é individual. Quando nós semeamos e quando nós frutificamos? Quando nós somos os semeadores e quando nós somos os germinadores? Sempre, sempre. Há momentos que somos as duas coisas ao mesmo tempo, não é? O professor, quando vai dar uma aula, ele se prepara muito, ele aprende muito. E ele pega um resumo do que ele quer oferecer ao aluno e ensina. Mas o maior proveito é sempre do professor, que estudou muito para dar uma aula. Então, nós estamos sempre oferecendo e recebendo, oferecendo e recebendo, ou seja, semeando e germinando. Temos os dois papéis concomitantemente, ao mesmo tempo. E se nós não prestarmos atenção, nós nem sabemos quando estamos semeando. Muitas das vezes, as pessoas recebem a semeadura e nós nem sabemos que semeamos, porque é o acaso, depende das circunstâncias, das oportunidades, né? Quando nós falávamos das oportunidades evolutivas, isso ficou muito claro. Nós estamos sempre tendo oportunidades, sempre. E aí está a germinação. Quando a semente chega num terreno preparado, ela germina. O que quer dizer isso? Quer dizer que estamos abertos ao conhecimento, que estamos sensíveis às palavras de Jesus, que queremos evoluir e sermos cada vez melhores, termos a oportunidade cada vez mais intensa de servir, de praticar a caridade, de olhar do lado, de incorporar a necessidade do outro,
de doação e de servidão. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ontem o programa do Oscar, em que são premiados os melhores do cinema, nas várias categorias. Foi muito interessante, porque eu senti que nas apresentações dos prêmios e dos premiados, sempre existe uma narrativa da carreira de cada um. E quando o indivíduo vai receber o prêmio, ele agradece e sempre fala algo da sua carreira. Foi, assim, um programa extremamente profundo. Você sentia que ninguém estava competindo com ninguém, ninguém estava ostentando o prêmio, ninguém falava de si, mas falava da situação que o planeta está. Então, foi um programa maduro, sério, muito sério. E teve um momento que um dos diretores, que foi premiado, antes dele chegar lá no palco, o apresentaram do seguinte modo: esse diretor, ele é diferente, ele trabalha com as pessoas e não trabalha com os profissionais. Então, em cada diálogo, em cada contato, ele constrói uma verdadeira amizade, desde o mais simples até o mais evoluído dos membros do cinema, que trabalham no estúdio dele. Então, ele foi muito realçado como altruísta, um indivíduo voltado para a necessidade comum. E ele contou, quando ele foi buscar o prêmio, ele contou o seguinte, que ele estava na rua e ele viu uma jovem parada junto do muro e ela se dirigiu a ele. E ele sentiu que ela ia pedir esmola, colocou a mão no bolso. E ela disse, não, eu não quero dinheiro, eu só quero um par de sapatos, porque os meus pés estão no chão. Ele ficou abalado com essa colocação e falou, olha, eu vou levar você comigo lá no estúdio, porque lá tem um camarim gigante, que é do estúdio todo, com muita roupa e muito sapato. E você vai escolher um que sirva no seu pé e que seja do seu gosto. E ela ficou meio atemorizada, disse que não queria ir, ele insistiu um pouquinho e ela foi. Tinha uma parede com prateleiras, umas paredes com prateleiras de sapatos. E ela foi no número dela e vestiu o sapato. E falou, posso levar esse? Esse serviu, está ótimo. Aí ele disse, pode. Agora você escolhe um vestido. Ela falou, não, eu pedi para você um par de sapatos. Já foi o primeiro impacto para ele, quer dizer, ela foi pragmática. Ela não quis desfrutar da oportunidade que ele estava oferecendo. E foi embora. E ele levantou a estatueta e disse assim para todos que estavam assistindo, essa estatueta eu ofereço a todos aqueles que encontrarem uma pessoa com o pé no chão, providenciem um par de sapatos. Foi super aplaudido. Porque era uma proposta, né, num ambiente seleto. Agora, você imagine isso sendo transmitido pela televisão, o alcance que tem, não é? Hoje eu estou trazendo aqui para vocês, vocês vão multiplicar isso. Então, é um alcance, e ele soube usar o momento. Ele não só contou a história que a menina viveu e a admiração que ele teve por ela, porque ela não quis desfrutar, não quis roupa, não quis nada, ela queria o sapato. E ainda a oportunidade que ele teve de servi-la. Ele achou que foi pouco, que ele poderia, sim, oferecer mais para ela, mas ela agradeceu e foi embora. Então, na verdade, esta é uma situação em que nós temos que ser muito práticos. O que cada um precisa? Às vezes nós vamos explicar determinada coisa e o indivíduo fala assim, não, já entendi, vai saindo. Quer dizer, nós exageramos em tudo. Então, nós achamos que o outro precisa muito mais do que é real. Então, temos que ter esse cuidado de oferecer a cada um na medida certa.
a cada um conforme suas necessidades. É uma delicadeza nossa na comunicação, porque a comunicação não é só oral, né? Ela é visual, ela é auditiva, ela é comportamental, quer dizer, conforme você está naquele momento, o outro está recebendo. Recebe a energia, a vibração, né? Quando você está orando, você está sozinho, mas a quem você se dirige pelo pensamento está vinculado a você. Nós já falamos aqui da conexão, a importância da conexão. Todas as vezes que nós nos conectamos com outras pessoas, nós nos fortalecemos. E é por isso que fazemos a oração em conjunto, as vibrações nos mesmos horários, os pedidos comunados, né? Orientados, pedidos coletivos. Então, essa oportunidade que esse diretor teve, ele usou e muito bem. É próprio de espíritos elevados. É próprio de espíritos que já estão numa fase de semeadura, onde estiverem. Onde estiverem, eles estão semeando. E eu notei também uma simplicidade. Nós sabemos que esse Oscar é muito ostensivo, as mulheres vão com roupas muito bonitas, chiques e valiosas. Ontem não, ontem estava um ambiente assim bastante simples e bastante envolvente. E tudo que o agradecimento dos ganhadores eram agradecimentos generalizados, dizendo que sozinho ele não fez aquele prêmio, sozinho ele não ganhou, foi a equipe dele que ganhou, e agradecia a todos que o tinham iniciado no cinema. Quer dizer, foi uma revelação de simplicidade, coisa rara no cinema, coisa muito rara. Se vocês tiverem oportunidade, assistam. E eu já acho que são os benefícios da pandemia, os benefícios da situação presente. Todos nós estamos mudando bastante a nossa maneira de viver e a nossa maneira de nos projetar nos lugares por onde passamos e por onde passa também a nossa facilidade de comunicação, porque nós estamos sempre falando, escrevendo, não é? E tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem programado, porque é sempre uma semeadura. E mesmo que tenhamos a sensação de que a semeadura pode ser em vão, mesmo assim semeamos. A nossa tarefa é ensinar, programar, projetar, procriar, multiplicar, né, os ensinamentos de Jesus. E com essa simplicidade que ele nos ensinou, né, com as parábolas, que são os desdobramentos que ele fez para chegar esse conhecimento a cada um, nos estimula muito a ensinar, porque ensinar é uma arte. O indivíduo tem que se preparar para isso. Ele tem que primeiro abrir o seu coração para depois entrar no coração do outro, assim mesmo se o outro permitir. Por que foi semeado no caminho? Por que foi semeado na rocha? Né? O que acontece com os espinhos? Os espinhos nada mais são do que a nossa rotina material. Nós temos desejos de aprender e de ensinar e de viver voltados para o espírito, mas o mundo nos leva no sentido da vaidade, no sentido de oportunidades melhores no trabalho, no sentido do poder, da projeção, de tudo que é do mundo, e nos afasta do objetivo fundamental, que é a evolução espiritual. Esse é o espinho. E no espinho está tudo que nos fere. É a maldade projetada para nós, é a investida no momento que você não espera, sabe? É a inveja, é tudo que vem mesclado nesse mundo social e nos abafa, nos dá a sensação sempre do recomeço.
não aprendemos nada, vamos começar de novo. É essa a sensação dessa semeadura abafada pela erva daninha, né? Agora, o preparo para receber a semente é nosso. Então, todos os dias estejamos abertos, porque todos os dias temos oportunidades de receber sementes, sempre. Elas virão de todos os lados, dos locais que você menos espera. Virão, por exemplo, essa jovem que só quis o sapato foi o exemplo do dia para aquele diretor de cinema, né? Então, você nunca sabe o que vem, mas você tem que estar preparado, você tem que ser o terreno trabalhado. Esse trabalho é pessoal, é individual. Agora, quando ele diz que a frutificação é 100 para 1, 60 para 1, 30 para 1, ele quis dizer, somos diferentes, então frutificamos na medida do nosso potencial, na medida daquilo que nós já conhecemos. Muito obrigada.